Olá, queridos estudantes, estamos aqui para mais uma aula e dessa vez o nosso assunto é tipos de sujeito. A disciplina é português. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então vamos lá, pessoal. Para tratar dos tipos de sujeito, nós já estamos então iniciando fazendo análise sintática, né? Na última aula que eu postei de português, né, nós vimos a questão dos verbos, né? Quanto à sua transitividade. Então é legal que você volte nessa aula, relembre ou veja se você não viu ainda. E aí você avance para os tipos de sujeito e daqui a um dia nós vamos ver os tipos de predicado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é como encontrar um verbo, né? Porque é realidade que muita gente não sabe nem encontrar um verbo numa oração, né? Lembrando que oração é todo enunciado que tem verbo. Se tiver um verbo, tem oração. Se tiver dois verbos, tem duas orações. Como encontrar um verbo, pessoal? Olha só. O verbo, né? Na verdade, não é denota. Eles denotam, né? Ação, né? Por exemplo, aqui o verbo correu. Eles denotam estado ou qualidade, tá? Mas para você não ficar lá na oração, meu Deus, isso aqui é um verbo de ação, é um estado, é uma qualidade, o que você vai fazer? Você vai aprender esses dois macetes e utilizar lá na hora da sua prova, tá? Primeiro macete, você vai perguntar ao verbo quem. E aí ele vai te remeter ao sujeito. Essa pergunta remetendo à resposta do sujeito, então você encontrou o verbo. Olha só, eu vou perguntar aqui para o verbo. Ó, quem foi ao cinema? Quem foi? Ó, Marilza. Ó, ficou perfeito, encaixou a pergunta com a resposta. Então logo, foi é o verbo. Se eu falar assim, ó, quem ao cinema? Marilza foi. Ó. Veja que eu perguntei quem ao cinema não é verbo, que não ficou legal. Se eu perguntar aqui a Marilza, ó, quem Marilza? Resposta, ao cinema foi. Não fica legal. Por quê? Porque o quem, ele encaixa somente perguntando ao verbo para encontrar o sujeito. Esse é o primeiro macete, tá? O segundo macete, pessoal, é você conjugar, né? Na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Vamos tentar conjugar Marilza para vocês entenderem. Eu Marilza, tu Marilzas, ele Marilza, nós Marizamos, não dá. Cinema. Eu cinema, tu cinemas, ele cinema, nós cinemamos, não dá. Agora, olha aqui o foi, ó. Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, eles vão. Então veja que conjugando também é outra forma de encontrar o verbo, tá bom? Vamos lá. Quais são os termos essenciais da oração, né? Oração, lembrando, é todo enunciado que tenha um verbo. Se tiver dois verbos, temos duas orações. A diferença de oração para frase, que frase é todo enunciado que tem um sentido completo e não precisa ter um verbo. Para ser oração tem que ter verbo, tá? Então, olha só, para que uma oração ela tenha significado, são necessários dois termos básicos, essenciais. Quais são os dois termos essenciais, pessoal? É o sujeito, tá? E o predicado. São termos, né, essenciais. O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Olha o exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. Como é que eu sei que as praias é o sujeito? Lembra do nosso macete? A gente pergunta quem ao verbo e ele nos dá o sujeito, né? Então, quem estão cada vez mais poluídas? Quem estão, ó, o verbo? As praias. Então, as praias é o nosso sujeito. O predicado, pessoal, quando você pergunta quem é o verbo e você acha o sujeito, o predicado é tudo aquilo que está depois do sujeito. E isso inclui o verbo, tá? Vamos lá para o mesmo exemplo. Ó. Quem estão cada vez mais poluídas? As praias. Perguntei quem é o verbo e ele nos deu o sujeito, tá? Estão cada vez mais poluídas? Tudo isso aqui é predicado, tá bom? Aí em outra aula a gente vai ver a questão do predicado ser verbal, nominal, se bem que a gente já viu também esse assunto lá em transitividade verbal, né? Predicado verbo nominal, mas enfim, aqui é o predicado, tá bom? Vamos seguir. Dependendo, pessoal, da posição, né, do sujeito na oração, ele pode vir na ordem direta, quando ele aparece primeiro, vem o sujeito, o verbo e o complemento, e na ordem inversa, né? Quando o sujeito ele vem, primeiro vem o complemento, vem o verbo e ele vem por último, tá? As bancas adoram colocar o quê? Ó?
Vamos colocar aqui na ordem direta para vocês entenderem, ó, o exemplo. As crianças brincavam despreocupadas. Quem brincavam? As crianças. Sujeito, tudo isso aqui é o nosso predicado. Agora olha só o que as bancas costumam fazer na prova de concurso, tá? Porque isso aqui é muito fácil, então eles invertem, né? O sujeito aparece depois do predicado. Ó. Brincavam despreocupadas as crianças. Olha só o predicado onde está aqui. Quem brincava despreocupada? As crianças. Olha só onde o sujeito apareceu. Então, essa forma aqui, pessoal, é a mais usual, né? Geralmente, as bancas utilizam em concurso, que é para justamente pegar o concurseiro desatento. Quanto à classificação do sujeito, a gente vai ter os sujeitos determinados, indeterminados e as orações que não possuem sujeito, tá? O sujeito determinado, ele é de fácil identificação, porque ele aparece, né? Você consegue achar ele na frase, seja ele expresso ou implícito. Olha o exemplo aqui, ó. Jefferson está decidido a passar no concurso, né? Eu me coloquei como exemplo. Quem está decidido a passar no concurso? Jefferson. Sujeito. Tá determinado? Tá, eu consegui achar. Passaremos no concurso. Quem, né, que vai passar no concurso? Nós. Tem esse sujeito? Tem, tá aqui. Dá para determinar, por isso que ele é determinado. Então, dentro da classificação dos sujeitos determinados, nós vamos ter o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito elíptico ou oculto. Tá? Vamos para o primeiro exemplo do sujeito simples. Igor saiu às pressas. Quem saiu às pressas? Igor. Por que ele é simples? Porque ele tem um núcleo só. Ó, um núcleo só, que é o Igor. O composto, pessoal, ele precisa ter dois núcleos, tá? Então, aqui, ó, Igor e Norma saíram às pressas, ó. Dois núcleos, tá? E aqui eu vou fazer uma observação para vocês. Tem pessoas que pensam, por o sujeito estar no plural, né? Ele é composto. Ele é composto. Por exemplo, ó, se eu falasse aqui, as formigas saíram às pressas. Aí você fala, as formigas são muitas, então é sujeito composto. Não. Veja que as formigas só tem um núcleo, que é as formigas. Para ser composto, precisa ter dois núcleos. As formigas e as baratas. Opa, agora tem dois núcleos, agora é sujeito composto. E o elíptico ou oculto, né? Saímos às pressas. Como que você vai achar esse tipo de sujeito? Ele é determinado, mas ele está oculto. Você vai achar através do verbo. Quem saímos às pressas? Nós, tá? Então, o sujeito oculto vai ser eu, tu, ele, nós, vós, tá? Você vai parar no vós, porque o eles, ele vai passar para uma outra regra que é do sujeito indeterminado, que a gente vai ver agora. Então, o sujeito indeterminado não pode se identificar na oração, e acontece nos seguintes casos. Quando se tem um verbo na terceira pessoa do plural sem fazer referência a nenhum termo expresso. Lembra que eu falei agora que o sujeito determinado oculto, ele é eu, tu, ele, nós, vós? Porque o eles, se não aparecer na oração, ó, e não fizer referência a nenhum termo que já foi falado anteriormente, então essa oração vai ser uma oração com sujeito indeterminado. Aí você pode pensar, mas não foi eles que falaram? Beleza, foi eles, mas nessa regra aqui ele fica como indeterminado, né? Por quê? Porque você sabe quem foi que falou? Eles falaram, mas quem falaram? Não tem como determinar, né? Se eu falar assim, ó, eu falei, tu falou, ele falou, beleza, agora eles falaram, eles é quem? Por isso que fica indeterminado, tá bom? E a segunda regrinha dos sujeitos indeterminados é quando nós temos, pessoal, um verbo transitivo indireto. Mais uma vez a gente caiu em transitividade verbal, a aula que já está no nosso canal, né? O que é um verbo transitivo indireto? É um verbo que ele mantém a sua relação de regência por meio de uma preposição. Quem necessita, necessita de. Acontece que ele só vai ser indeterminado, pessoal, quando, olha só, observe, quando aparecer um verbo transitivo indireto mais esse pronomezinho ser aqui, ó. Esse pronomezinho ser, ele é um índice de indeterminação do sujeito, né? Então veja que ó, motoristas profissionais está no plural. Só que como é um verbo transitivo indireto, tem o pronome ser, né? Então, pode prestar atenção que necessita estar até no singular. Por quê? Porque é um caso de índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. Oração sem sujeito, pessoal. Isso aqui costuma cair muito em prova, principalmente a letra B e a letra C. Ocorre os chamados verbos impessoais, tá? Então, esses verbos aqui são conhecidos como verbos impessoais.
Nesse caso, a oração é sem sujeito e os verbos nunca vão para o plural, porque se a oração não tem sujeito, na concordância verbal o sujeito concorda com o verbo, se não tem sujeito, o verbo não precisa concordar, sempre ficando no singular, tá bom? Letra A, ó. Primeiro caso, o verbo que exprime o fenômeno da natureza. Ventava muito ontem, ó. Tá? Esse aqui é um verbo impessoal, sempre vai ficar no singular. Pessoal, é importante falar que esses verbos que exprimem o fenômeno da natureza, eles precisam estar no seu sentido denotativo, tá? Sentido real, porque se ele tivesse usado em sentido figurado, por exemplo, ó, se eu for falar assim, ó, choveu de pipas ontem, né, no bairro. Então, olha só, como eram muitas pipas, então fica choveram, porque não está sendo usado no seu sentido real. Está sendo usado no sentido figurado. Para ser um verbo impessoal, ele tem que exprimir o fenômeno da natureza no sentido real, tá bom? B. Com os verbos fazer na terceira pessoa do singular. Olha só, pessoal. Faz muito calor esses dias, tá? E letra C. Com o verbo haver. Isso aqui cai muito em prova, tá? Muito em prova mesmo. Com o verbo haver na terceira pessoa do singular. No caso, ele fica no singular, por quê? Porque ele vai estar no sentido de existir ou de ocorrer. Ele vai sempre ficar na terceira pessoa do singular, porque nesse caso a oração vai ser sem sujeito, e se não tem sujeito, o verbo não precisa concordar. Ou também quando o verbo haver indica tempo decorrido. Vamos ver uns exemplos para facilitar a compreensão. Há numa vida humana muitas coisas. O verbo há aqui, ó, ele está no sentido de existir, ó. Existe numa vida humana muitas coisas. Logo, né, esse verbo não vai flexionar, independente se na frente estivesse no plural. E ele não vai ficar, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Outro exemplo aqui, ó. Houve muitos incidentes durante o jogo. Esse verbo haver está no sentido de quê? Existiram ou ocorreram, né? Ocorreram muitos incidentes durante o jogo. Então, ó, verbo haver está no sentido de existir ou de ocorrer. Ele é um verbo impessoal, fica na terceira pessoa, né? Não flexiona e a oração é sem sujeito. Ou também quando o verbo haver, pessoal, ele denota o que? Tempo que já passou. Ó, há anos eles sumiram. Ó, já faz tempo que isso aconteceu? Já. É tempo decorrido? Então, não nada de falar que esse verbo fica no plural, tá bom? Vamos resolver algumas questões, então? Vamos lá. BB. Essa primeira questão é do Banco do Brasil. Havia muitos pobres e ricos na festa ontem. Na frase, o verbo está no singular porque a concordância é facultativa. Pessoal, o verbo haver aqui está no sentido de existir ou de ocorrer? Existiam muitos pobres, está no sentido de existir ou de ocorrer. Então, a concordância não é facultativa. Ele obrigatoriamente fica na terceira pessoa, né? Letra B fala assim, há um erro de concordância? Não, tá certo, ele está na terceira pessoa, tá corretinho. O sujeito é indeterminado? Não, nesse caso, pessoal, a oração é sem sujeito. Concorda com o sujeito oculto? Se a oração, se não tem sujeito, né, pessoal? Então não tem sujeito oculto. E letra E, pessoal? Sim, né? Então, quando a oração, o verbo exprime o fenômeno da natureza, o verbo fazer indicando o tempo que já passou, né? Faz dias que não a vejo. E o verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, ou também indicando o tempo decorrido. Esses verbos são verbos impessoais, ficam na terceira pessoa do singular, né? E a oração não tem sujeito. 2. Assinale a opção em que o sujeito é oculto. E aí, sujeito oculto é quem? Aqueles que nós encontramos o verbo e através do verbo nós perguntamos quem, eles vai nos remeter ao sujeito que vai ser eu, tu, ele, nós e vós, né? Esse vai ser oculto, porque o eles vai entrar na regra do indeterminado. Então, aqui o gabarito é letra A, encontraremos homens e mulheres famintos. Quem encontraremos? Nós, tá? Nós. Ele está oculto aqui, elíptico, ok? 3. Defina o tipo de sujeito desta oração. Lembrando que isso são questões de concurso, tá? Eu não inventei nada, não. Eu pego das bancas e aí eu coloco aqui. Defina o tipo de sujeito desta oração. Faz 10 anos que cheguei aqui, tá? Vocês vão ter a malícia de perceber qual é o verbo que a banca está cobrando lá, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ele quer essa regra do verbo fazer.
O verbo fazer indicando tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. 10 anos que cheguei aqui já não faz, é um tempo que passou? O verbo fazer indicando tempo decorrido, então nós estamos falando de um verbo impessoal e a oração é sem sujeito, né? Então nada de sujeito oculto, nada de sujeito simples, nada de sujeito determinado. A oração é sem sujeito, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam 2, 3, 4, 5 vezes, o tanto que for preciso, para que vocês possam aprender e acertar questões de concursos, né, e vestibulares. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.